É interessante que a história da salvação, ela trabalha um pouco essa bagunça, que é aquelas linhas, você não sabe como acontece, aquele camarada, em certo momento, ele aceitou a Cristo, não, depois não, e aí, agora ele sempre foi perdido, desviou, linha ir para cá e para lá, mas, no final, na hora que você vira, você percebe que é uma linda tela, porque se trata de um plano glorioso, um plano perfeito do Senhor. Hoje, nosso tema, se você que está anotando, o título do nosso sermão é Não Sejas Ignorante. Glorifique a Deus. Assim, como assim? Eu consigo glorificar a Deus sem conhecer Deus? Será que eu consigo glorificar o Senhor tendo dúvidas a respeito do seu plano? Será que eu consigo louvar o Senhor, como nós vamos terminar aqui com uma doxologia, onde você fala assim, peraí, como assim? Como que eu posso falar que Deus é maravilhoso se minha vida está assim? Se minha vida está difícil? Como? Então hoje, nós queremos terminar o capítulo 11 de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, e ele também termina uma parte, um bloco. A partir do capítulo 12, nós teremos toda uma aplicação de todos os conceitos que ele trouxe até aqui. Só que ele também termina um ponto onde ele estava falando sobre a história de Israel. Então, a nossa afirmação, a nossa proposição é: todo cristão, todos. Todo cristão deve glorificar a Deus ao contemplar, admirar, perceber, né, na história da salvação, os atributos que ele manifesta com perfeição. Sua soberania, integridade, misericórdia e sabedoria, pois esses atributos revelam quem ele é e sustenta a nossa fé. Se eu não consigo glorificar o Senhor, se eu não consigo perceber esses atributos do Senhor, em algum momento a minha fé pode vacilar, a minha fé pode, em vez de fé, ter a dúvida, e isso me levar, então, à queda. Por isso eu peço aos irmãos que abram em Romanos capítulo 11, versículo 25. Nós vamos encerrar, então, o estudo do capítulo 11, né, que, lembre-se, começou lá no capítulo 9, falando da pergunta por que Israel não reconheceu Cristo. E o versículo 25 está escrito: Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem, o quê? Presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de Deus, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência, para quê? Para exercer misericórdia para com todos. E aí a gente tem uma doxologia. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele
são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da sua santa palavra e queremos entendê-la para aplicar. Então, nos ajude, Senhor, nos dê condições de absorvermos, Senhor, os seus princípios, a sua verdade e aplicá-los no nosso dia a dia. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos nos posicionar onde nós estamos. Romanos, capítulo 11, não é simplesmente capítulo 11, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. E ele encerra essa sessão, essa parte de que ele está explicando o que aconteceu com Israel. Se a verdade, se as promessas, se as profecias vieram de Israel, como que Israel não enxergou Jesus? Não enxergou o Messias? Se eles tinham todas essas informações, como foi possível eles não terem reconhecido Cristo como Messias? Então, agora eles perguntam, aí agora, eles foram rejeitados? A gente já respondeu isso em outro texto. Eles foram abandonados? O plano de Deus falhou? O plano que ele é o povo de Deus falhou? E agora, o que acontece? E a resposta, bem enfática, é um retumbante não. Deus não falhou. Eles não foram rejeitados. Eles não foram abandonados. Deus apenas tem um plano, e um plano que agora exalta Ele, a sua glória, os seus atributos. Quando olhamos para esse plano, você olha e fala, quem é esse Deus? Como pode ter um Deus assim? Paulo, por isso que ele termina essa parte adorando, elogiando, louvando o Senhor, a partir do versículo 33 até o 36. E é isso que nós devemos também fazer. Depois de exposto toda essa verdade sobre o Senhor, sobre o plano dele, esse vai ser a minha tentativa, o meu desafio de levar os irmãos a perceberem tudo isso, porque o resultado é adoração. É aquela admiração, é o louvor ao Senhor. Então, o primeiro passo que eu quero mostrar para os irmãos, um dos atributos, é que Deus, ele é soberano e ele escreve a história como você deseja. Não, como ele quer. É o plano dele. Os versículos 25 a 27 deixa bem claro isso para nós, quando ele diz, irmãos, não quero que sejam ignorantes a esse mistério, para que não se torne presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. O que está acontecendo aqui? O Senhor está narrando tudo o que ia acontecer. Quando ele diz, porque não quero que sejam ignorantes, ou que ignoreis esse mistério, a palavra mistério aqui, ela significa algo que estava oculto, mas que agora foi revelado. Não é algo místico, não é algo... Não, é simplesmente algo que ainda não tinha noção do que era, não tinha informação. Só que agora temos a informação. Por exemplo, primeiro século, talvez aquelas pessoas não sabiam que Jesus era o... E nós? Sabemos. Não é mistério para nós que Jesus Cristo é o Senhor. Não se trata, então, de algo como uma charada, algo místico, algo como os gnósticos dizem. Mas é algo que foi revelado. A parte B do versículo, que diz que veio o endurecimento em parte a Israel, o endurecimento de Israel não é total nem definitivo. Deus, ele teve esse aspecto em seu plano olhando para os gentios. É como aquele professor que finge não ver um aluno caminhando para um erro na matemática, sabe? Todo mundo passou por isso, menos com menos,
Menos com mais? Mais com mais? Eu já confundi tudo. Então, é como aquele professor que vê que o aluno está fazendo aquela continha, ele percebe, mas ele deixa ir até o final para que o resultado ele perceba, tá errado. E aí ele possa... O que o professor fala? Você não prestou atenção aqui? Menos com menos, mais. Você colocou menos com menos, menos. Não é isso? Acertei? Sabia fazer com maçã, né? Daí quando Então, olha só. Deus usa até a rejeição para alcançar quem? Os perdidos. Versículo 26, ele diz, e assim todo Israel será salvo. Esse assim se refere, o tempo que ele está aqui, o modo que ele está, não significa o todo, no sentido de todo Israel, mas a ideia do sentido de um povo, de um povo étnico. Não todos os judeus, mas a linhagem judia. Uma restauração futura, conforme as profecias que ele fez lá em Isaías 59, fez em Jeremias 31. Tinha essas promessas. Que ainda ia ter o remanescente. Em meio àquelas pessoas que se abandonaram o Senhor, mas tinha sempre os remanescentes. Deus, ele sempre mantém a sua aliança. Versículo 27, esta é a minha aliança com eles. Aponta para o quê? O que nos revela? Uma nova aliança com base no quê? Não nos méritos, não nas obras, mas na graça. Na graça do Senhor. Mesmo quando parece que Deus esqueceu de algo, aqui o caso de Israel, ele continua no controle da história. Você já teve aquele momento que você fala assim, cadê Deus? Será que Deus virou as costas para mim? Será que Deus abriu mão? Será que Deus está usando lá Romanos 1, Deus os abandonou, os seus desejos? Você já teve esse momento? Ainda que possa ter passado por esse momento, ou está passando por esse momento, a afirmação é lógica. Deus está no controle. Nada foge ao seu controle. Nós temos uma frase que diz assim, o palco do mundo é o cenário onde Deus dirige com mão firme o seu plano perfeito. Vamos fazer um teste. Todo mundo está disposto a fazer um teste? Se você agora, Deus te desse 1 hora de divindade. Você fala assim, muito bem, vou pegar o Wellington, tá? Como minha cobaia não, meu voluntário. Wellington Antônio, eu vou sair de férias, Deus falando, tá? Deus não sai de férias, tudo isso é só uma ilustração, tá? Eu vou sair de férias, você vai cuidar do mundo durante 1 hora. Como seria? Não fala, Wellington, não fala. Mas você ia mudar algumas coisas, certo? Não ia mudar? Se você estivesse no lugar de Deus, durante 1 hora, o que você mudaria nesse mundo? Neymar não ia se machucar mais. O que você mudaria? Se você pensou isso, eu mudaria A, B ou C. De alguma forma, você está dizendo o plano de Deus não é perfeito. Porque num plano perfeito, nada precisa ser. Mas espera aí, é que você está falando daí. É muito fácil falar. Você conhece a minha vida? Você sabe o que eu estou sofrendo? Você sabe o que eu desejo? Você olha aqui para o meu esposo, olha aqui para minha esposa. Você já viu? Olha os meus filhos. O meu patrão, você conhece o meu patrão? Como não mudar isso? Você acha que Deus está feliz? Deus está contente? Deus se agrada do que você está fazendo? Não! Essa vai ser o nosso discurso. Mas aí, a verdade é que o plano de Deus é perfeito.
Por que o plano dele tem que ser perfeito? Porque ele é soberano. Ou o plano dele não é perfeito, ou ele não é soberano. Não, ele tem um plano, ele é soberano, mas o plano não é tão perfeito, então por isso que deu ruim. Ou então, não, o plano foi perfeito, mas ele não é tão soberano assim, o homem conseguiu mudar o plano de Deus. Nós devemos glorificar o Senhor, porque o plano dele é perfeito. E o mundo, então, é onde está acontecendo esse plano. É o palco, como a gente colocou na frase. Outra característica, para a gente pensar, Deus, ele é íntegro. Ele cumpre o que promete. Se você olhar o versículo 28 e o versículo 29, diz assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Olha só, quanto ao evangelho, inimigos. Quanto à eleição, amados. Nós temos uma tensão aqui, uma oposição, atual dos judeus para com o evangelho. Eles rejeitaram o evangelho, mas por causa do amor eletivo, a eleição do Senhor por ele, isso permanece. Por causa das promessas feitas aos patriarcas, continua. Ou será que Deus muda? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Deus não é homem para que se arrependa. Ele não quebra a aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Imagine um pai que prometeu visitar o filho no sábado. Talvez por algum motivo eles estão separados. E ele fala, eu vou visitar meu filho no sábado. E aí durante a semana esse filho ele faz bagunça, tira a nota vermelha, ele é rebelde. Mas o pai aparece no sábado. Por que o pai apareceu no sábado? Porque ele prometeu. Como pai, ele disse, eu vou sábado te visitar. Deus é assim com Israel. Ele mantém as suas promessas, apesar da rebelião. Mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. A nossa esperança não está na nossa fidelidade, mas está na integridade de Deus. Se dependesse do cargo, se dependesse da minha conduta, ai de mim. Porque em muitos momentos eu adoro o Senhor, muitos momentos eu louvo o Senhor, mas existem momentos que eu peco contra o Senhor. E talvez eu e você sabemos disso com muita clareza. Se você chegar, pastor, eu não peco. Falo, muito bem, Senhor Jesus. Não. O único que pisou nessa terra, que não tem pecado, que não pecou, e se tivesse até hoje aqui nessa terra, não pecaria é Senhor Jesus. Todos nós, de alguma forma, pecamos. Mas vamos entender um pouco essa palavra pecamos. Essa palavra pecamos não é simplesmente eu fiz algo errado, ou foi mal, Senhor. É o que então o pecado? Rebeldia. Aquilo que eu sei que eu faço e não estou fazendo é pecado. Quando eu faço pelo meu gosto, pelo meu desejo, eu coloco a minha vida em primeiro lugar, isso é idolatria. Muito bem. Quem já disse a famosa declaração, errou comigo uma vez só? Já, talvez em outras versões, mas não, comigo, eu sou assim muito aberto,
sensível, amigo, mas pisou na bola comigo, Belém, Belém, nunca mais ficou de mim. Já disseram isso? Ainda bem que foi você que disse, né? Que Deus não faz isso. Não estou dizendo que a gente não fica livre das consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. A punição o Senhor Jesus pagou na cruz. E nós não somos punidos pelo pecado. Porque se tiver algum pecado que eu mesmo paguei, não existe. O Senhor nos disciplina. O termo disciplinar, diz que ele disciplina os que ama. O termo disciplinar, ele treina, ele repara, ele cuida. Você já disciplinou o seu filho? E você disciplinou para educar, ensinar, preparar. Não para se vingar, não foi? Tava com muita raiva, ele tirou nota vermelha na escola. Você vai ver, moleque, agora e tal. Você bateu nele com raiva, com ira. Isso não é disciplina, isso é vingança. Disciplinar, então, é preparar. O Senhor, Ele é íntegro. Olha essa frase. A fidelidade de Deus não depende da nossa constância, mas do seu caráter. O Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Nós somos instáveis. Tudo que fazemos de bom, tudo que buscamos para adorar o Senhor é até resultado da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas Deus não. Deus não muda. Vamos fazer uma conexão com o que nós falamos antes. Um plano perfeito que te escolheu antes da fundação do mundo, que preparou todo o plano de salvação em Cristo Jesus, que ouve o chamado. Será que isso, em algum momento, Deus fala, pensando bem, Leandro, eu acho que eu tinha escolhido você, mas fica, se sobrar vaga, a gente coloca você? Não. Deus não muda. Pastor, mas se eu fizer uma coisa bem ruim, Deus continua sendo Deus. E o amor por você continua sendo o mesmo. Uma terceira característica, depois a gente vai fazer um apanhado de todos, se você ficou com alguma dúvida. Deus, ele é misericordioso. Versículos 30 a 32 diz, assim como vocês, que antes eram o quê? Desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia. Graças a Deus, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora a misericórdia. Graças ao quê? A misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Assim como vós também, em algumas versões está, outrora, fosse desobedientes. Os gentios, eles foram incluídos no plano, ou eles foram incluídos para ser um povo salvo, não por mérito, mas por misericórdia. Mesmo vindo da desobediência. Não foi, eles são bonitinhos, agora, então Israel abandonou o Senhor, vamos pegar alguém que quer o Senhor. Não. Assim, versículo 31, assim também esses agora foram desobedientes para que, igualmente, alcançasse misericórdia. A rejeição de Israel abre um caminho para o retorno deles. A misericórdia se estende para todos. Será que existe alguém que queira Deus? A gente já estudou isso. Lembra Romanos 3? Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis.
Quando ele diz porque encerrou todos debaixo da desobediência, o termo encerrou aqui é a ideia de que prendeu todos sobre a mesma acusação. Estão todos aprisionados nessa acusação. E qual é a acusação? Desobediência. Ninguém pode se salvar. Temos um problema. Ninguém pode se salvar. Todos dependem de uma ação do Senhor. Qual é a ação? Misericórdia. Às vezes, nós falamos ou temos algumas frases que não condiz com a teologia. Nós dizemos, tá vendo? Aquele está sedento por Deus. Ele está buscando a Deus. Se ele não conhece a Cristo. A palavra diz, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Eu e você, nós não queríamos Deus. Talvez por motivações egoístas, chegamos até Deus. Num plano perfeito, e isso é utilizado, eu vou para a igreja porque eu estou sofrendo isso, eu vou para a igreja porque eu estou aquilo, eu vou para a igreja porque eu acredito que aquela vai ser minha esposa. Motivos que não tinha nada a ver com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A salvação é pela misericórdia, pela graça. Ninguém antes de receber misericórdia ou graça deseja Deus. Aqueles que buscam o Senhor é porque já foram recebidos de alguma forma a misericórdia de Deus. Imagine um juiz. Ele olha então para dois réus, um educado, limpo, bem vestido, fala bem, se comporta bem no tribunal. O outro sujo, rude, querendo brigar, agredindo os policiais. Só que ambos cometeram o mesmo pecado, o mesmo crime. Como que o juiz deve tratar os dois? Qual deve ser a sentença do juiz? Não, esse é bonitinho, se comportou bem. Não, esse é feinho, sujinho, quis brigar. A sentença é a mesma. Então não importa se você, ou se nós olhamos, ele é uma pessoa, um drogado, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que é um traficante, e o outro, bonitinho, certinho, paga suas contas, paga o imposto, não fala palavrão. Não importa. Todos estão encerrados, como diz o texto, todos estão condenados no mesmo crime. Qual é o crime? O pecado. Se eu penso sobre isso, o que eu sou melhor do que a Terezinha? O que eu tenho a mais que a Terezinha? O que eu sou melhor do que o Vini? Ou que o Thales é melhor que o Pedro? Quem aqui é melhor do que alguém? Ninguém. Todos nós. Já dizia o grande filósofo. Somos farinha. Eu não sei quem foi esse filósofo. Todos nós precisamos da misericórdia. Você percebe isso? Você já se comparou com outra pessoa? Você já julgou outra pessoa? Você já se sentiu melhor que outra pessoa? Às vezes nós fazemos isso. Só que toda vez que fazemos isso, nós diminuímos a nossa compreensão da misericórdia de Deus para conosco. Sabe por quê?
No fundo eu acho que eu sou bom. Eu sou bonzinho? Tem umas coisinhas para acertar, obviamente, né? Até porque pecado é humano. Não. Para entender a misericórdia do Senhor, eu tenho que olhar com muita profundidade o quanto que eu sou rebelde a Deus. Você já foi alcançado pela misericórdia de Deus? Ela é o ponto de partida e de sustentação de uma vida com Deus. Se eu não entendo a misericórdia de Deus, eu não preciso de um Salvador. Olha essa frase. A misericórdia de Deus é o terreno comum onde todos os pecadores podem recomeçar. Se eu não entendo a misericórdia, o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus será inexistente ou pecaminoso. Como assim relacionamento com Deus pecaminoso? É, porque eu vou querer de Deus. Não tem relacionamento. Eu vou tratar Deus como o gênio da lâmpada. E para terminar, Deus é incomparável em sabedoria. E por isso ele é digno de toda adoração. Olha só os versículos 33. Tenta ler junto comigo. Olha o que Paulo, ele está terminando o capítulo 11, lembra? Começando lá no 9. E depois de ver toda essa explicação do plano de Deus, olha como que ele termina. Ó profundidade da riqueza da sabedoria. Só essa frase aqui dava para a gente fazer uma outra mensagem. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. É tão profundo que ele diz, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem falou como você deve fazer? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Muito bem, você fez agora, você merece isso. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ó profundidade. Paulo não está explicando mais. Ele parou de explicar, como eu falei da doxologia, ele está trazendo um louvor, uma adoração, e agora ele está dizendo, eu não quero mais explicar, eu estou simplesmente manifestando, eu estou declarando, eu estou exaltando o Senhor. Ó profundidade. Insondáveis. É impossível de rastrear. Deus está além da nossa lógica, da nossa razão. Não, Senhor, se eu for fazer o plano, esse é melhor para cá, esse é para lá, segura aqui um pouquinho. Nós não temos nem condições disso. Por isso que o plano dele é perfeito. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E ele está citando Isaías, capítulo 40. E olha só, a retórica, sabe o que é? Humilhar. Humilhar a nossa mente. Acabar com o nosso orgulho. Duas palavras que não podem andar juntas. Orgulho, adoração. Ou você adora, ou você é orgulhoso. As duas coisas não andam juntas. E é isso que Paulo está mostrando. Quem conheceu a mente? Ele está falando, quem foi conselheiro? Ninguém. Ninguém pode cobrar nada de Deus, porque tudo é pela graça. Quando ele diz, ou quem lhe deu primeiro, para que seja recompensado, ele está dizendo, eu posso cobrar alguma coisa de Deus? Parou para pensar? O que eu posso cobrar de Deus? Qual o mérito que eu tenho, que eu posso falar, Senhor, o Senhor me deve isso? Tem uma coisa que nós merecemos.
A condenação eterna. O inferno. Isso nós merecemos. Por quê? Trabalhamos arduamente para isso. Pecamos. Ele disse, se pecar certamente... Você quer receber o salário do que você está trabalhando para fazer? Será que eu quero? Porque o salário do pecado... Quem então pode chegar para Deus? Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez alto? Por que o Senhor me fez baixo? Por que o Senhor me fez magro ou gordo? Por que o Senhor me fez bonito ou feio? Por que o Senhor me deu um marido assim ou uma esposa assado? Por que o Senhor me fez pobre? Ser feio, tudo bem. O que a gente pode pedir para Deus? O que nós podemos cobrar de Deus? Nada. Mas e a dor? Eu só consigo ter a resposta para isso quando eu entendo o que o texto nos diz, porque dele, por ele e para ele são todas. O plano perfeito mostra esse Deus maravilhoso e que tudo começa em Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo existe para a glória de Deus. Pense a sua vida. Qual o propósito de você existir, meu irmão? Parou para pensar? Se o que te mantém vivo é o Senhor, se o fôlego de vida for retirado de você, você cai duro aqui agora. Se o plano de Deus é tão perfeito que você pode comer uma banana, engasgar e morrer agora, como aconteceu, algo que a gente ficou sabendo. Como pode cair um avião aqui agora? Deus está no controle. Mas se você está vivo, se Deus está mantendo a sua vida, para quê? Qual o propósito? Se você não tem entendimento que tudo é para a glória dele, você vai começar a acreditar que você está vivo para viver bem. Esse pastor não gosta que as pessoas tenham uma boa vida. Não é isso que eu estou falando. Eu quero ter uma boa vida, quero ter uma vida de conforto, quero ter uma vida legal, bacana. Mas esse não é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é glorificar o Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. A sua vida, e só você pode dizer, a sua vida tem sido vivida para Ele. Aquele curso que você tanto almeja, aquele título que você tanto trabalha, aquela conquista patrimonial que você tanto deseja, é para quem? O que você deseja? Você deseja por quê? Tem uma frase que nos ajuda a pensar. A verdadeira sabedoria reconhece que não há sabedoria maior do que se prostrar diante de um Deus sábio. Essa é a verdadeira sabedoria. E eu quero concluir da seguinte forma. Paulo não quer que você seja um crente ignorante. Ficou claro isso, lembra? Ele quer que você seja um crente adorador. Ao olhar, então, a história de Israel, que nós vimos desde o capítulo 9, podemos acrescentar o que sabemos da história da igreja, como Deus usou esse tempo dos gentios, está usando a própria vida de Paulo. Lembre-se, Deus é soberano. Então, confie. Confie nele. Se tudo está no plano de Deus, se tudo tem no controle de Deus, se ele é soberano,
O que é esperado? Confie. Se Deus é íntegro, se Deus não vai mudar, se Ele vai cumprir com a sua palavra, com as suas promessas, o que você pode fazer? Descanse. Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados, né? Estão sobrecarregados. Descanse que você tem um Deus que não muda. Se você tem um Deus que é misericordioso, o que você precisa? Humilhe-se. Coloque-se na sua posição. Bem-aventurados os humildes. Vocês aprenderam isso? Foi com o pastor Neto ou com o pastor Capucci? Um dos dois. Eu não lembro qual dos dois pregou. Se Deus é incomparável em sabedoria, o que você deve fazer? Adore Ele. Louve Ele. Vimos mais então aqui do que os eventos que aconteceu com Israel, do que as decisões. O que nos foi apresentado é o caráter de Deus. A palavra do Senhor é um livro que mostra quem é Deus. Deus não quer então que sejamos ignorantes. Ele quer que sejamos adoradores conscientes. Ao olhar para a salvação de judeus, de gentios, ao considerar o endurecimento temporário, as promessas que são irrevogáveis, a misericórdia do Senhor, que ela é escandalosa, na hora que nós olhamos para isso, para a sua sabedoria que é insondável, o único fim é glorificá-lo com a nossa vida. Não basta estudar o plano de Deus. É preciso se curvar diante do plano de Deus. O Evangelho não foi revelado apenas para ser compreendido. Foi revelado para despertar em nós reverência, confiança, adoração. Baseado em tudo que nós vimos até agora, o que nós falamos, você tem vivido como quem confia no Deus soberano? Ou como quem tenta controlar a sua própria história? Eu faço o meu destino, eu faço a minha história. Como você tem vivido? Você descansa nas promessas de Deus? Ou você se deixa consumir, ficar remoendo pelas dúvidas do dia a dia, da incerteza? Você se ajoelha por ter recebido misericórdia do Senhor? Ou ainda se compara com os outros? Você adora diante da sabedoria de Deus? Ou reclama porque não entende todos os seus caminhos? Senhor, como o Senhor pode fazer isso? Meu desafio para vocês, meus irmãos, não se contente em ser um cristão que apenas entende a Bíblia. Seja um cristão que adora, que confia, que se rende, porque viu Deus, viu os atributos do Senhor na história da salvação. E saiba, esse Deus glorioso é o mesmo que te chamou um dia. É o mesmo Deus que te sustenta a cada dia. E é o mesmo Deus que está te transformando à imagem de Cristo. Se Ele pôde governar a história, toda essa história com tamanha perfeição, será que Ele também não pode conduzir a sua vida para glória? Quero deixar uma última frase. O que Deus revelou é suficiente para a sua fé. O que Ele não revelou, o que nós não sabemos,
deve ser suficiente para a nossa adoração. Simplesmente queremos viver para adorar esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor, quão maravilhoso é o seu plano. Algo que revela a nossa incapacidade, a nossa limitação. Um plano tão perfeito que está salvando e transformando pecadores, rebeldes, em adoradores que se relacionam com o Senhor. Ó Pai, olhando para a história de Israel, a rejeição deles ao Senhor, entendendo o tempo dos gentios, que foi a misericórdia, e que também haverá o tempo de misericórdia novamente com Israel, não nos resta, Senhor, dúvidas da tamanha misericórdia que o Senhor derrama sobre todos nós. Um Deus de misericórdia. Um Deus de misericórdia que se revela. Um Deus de misericórdia que não fica escondido, mas deixa bem claro quem Ele é. E baseado em suas promessas, em sua natureza, em seus atributos, temos paz, ó Deus. Podemos confiar, podemos descansar, podemos viver nesses dias, como foi apresentado alguns minutos atrás, caóticos. Pessoas sem esperanças, pessoas, Senhor, vivendo somente para si, cada vez mais frustradas. Então, quando o Senhor se revela a nós, quando a sua salvação nos atinge por meio de Cristo Jesus, nós temos a paz que excede o entendimento. Nós temos, Senhor, a esperança que não se abala e que nos conduz até o dia que o Senhor se revelará a esse mundo todo. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe hoje aqui. Por cada irmão ou irmã ou pessoa que nos visita, chegou aqui hoje. Nada é por acaso, isso estava no seu plano. E rogamos, então, que a ação do seu Santo Espírito esteja em todos nós, revelando quem nós somos perante o Senhor.